Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração, um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje o assunto é iluminação. Trago aqui a nossa convidada Ana Paula Amaral. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada, Lorena. Obrigada ao Centro Europeu por estar aqui agregando um pouco mais no curso. Com certeza. Ana, conta um pouquinho pro pessoal. Quem é a Ana? Como começou esse seu interesse por iluminação? Então, eu me formei em arquitetura em 2004 e quando eu estava me formando, trabalhava numa construtora e aí nessa construtora tinha um trabalho legal, eu fazia personalização e a minha ex-chefe falou, olha, você vai se formar, você não tem lugar aqui dentro, não vai ter vaga para você, mas eu tenho uma loja de iluminação, você não quer trabalhar lá? Eu falei, eu quero, não queria sair desempregada, né? Estava ali meio em dúvida, eu falei, quero. Aí me formei em julho, em agosto eu comecei a trabalhar lá. E aí foi amor à primeira vista. E a loja era eu, mais uma vendedora, e o meu chefe, que era ex-esposo dessa minha ex-chefe. Ex-chefes. E aí comecei a aprender, gostar e adorava. E lá a gente fazia de tudo. A gente separava o material, a gente vendia, ia em obra, fazia projeto, fazia orçamento, entregava, tirava luminária, fazia de tudo. Qual a melhor forma de aprender se não botando a mão na massa? Exatamente. Né? Aí eu peguei gosto pelo negócio, aí vi que dava uma graninha legal, eu gosto de lidar com o público, aí eu falei, então fechou, vou abraçar a causa. Aí fiz uns cursos de iluminação. Na época a gente tinha muito curso da Philips e da Osram. Fiz uma pós-graduação na época em design interiores também e tinha um módulo de iluminação que eu adorei. Aí foi indo, aí um belo dia eu resolvi abrir a loja. Eu não estava assim tão feliz ali, eu queria crescer. Abrir a sua própria loja. Abrir minha própria loja. Aí minha mãe estava passando por dificuldades na época financeiras, falei, olha mãe, tu encara? Ela, opa, então vamos. Que sócia! Então sua mãe é sua sócia? Sim, a gente vendeu apartamento na época, pegou metade do dinheiro, investimos na loja, o resto ela comprou um menorzinho para ela morava sozinha, já estava separada, eu já tinha saído de casa, e aí foi assim que a gente começou. Então a loja esse ano fez 15 anos, tá no mesmo lugar, ali na Prudente Moraes. Qual que é o nome da loja? Chama Duolite, é uma loja pequena, mais boutique, que a gente tem um atendimento bem personalizado, atende com hora marcada, atende também o cliente que chega na correria, faz muito projeto em parceria com o arquiteto, porque nesse mundo o arquiteto não consegue saber tudo, as novidades, ele sabe, o designer e o arquiteto. Então eles sabem que tem ali a lâmpada XY, mas não sabe a quantidade de novidade que tem. Sim, a cada dia. Porque a iluminação é um setor à parte do design de interiores, né? Quem projeta com interiores sabe quão complexo pode ser um projeto de iluminação. Isso. E o projeto de iluminação, ele destrói, se é um projeto ruim, ele destrói completamente o projeto final ali do interior, o resultado final daquele projeto de interiores que você está bolando ali. Então, é muito importante. E é muito importante a gente ser focada nisso e trazer as novidades, as tendências e até a parte técnica, claro, pro profissional, que vai ali deixar o projeto mais bacana, mais bonito.
Então vamos fazer 16 agora em setembro, que eu trabalho na loja, e quase 20 que eu trabalho com iluminação. Então você vive e respira iluminação diariamente? Diariamente. Essa é a sua vida? É a minha vida, eu amo mesmo. Eu brinco que eu sou a jurássica na iluminação, porque quando eu comecei não existia LED ainda, então a gente passou por uma transformação. Eram lâmpadas halógenas, eram lâmpadas completamente diferentes, incandescentes, e aí a gente passou por toda essa transformação. Então, assim, não é fácil. Com certeza. Projetar a iluminação é muito técnico, como você estava falando, né, Ana? Claro que a iluminação, ela traz emoção pro projeto. A Ana falou, um projeto de interiores sem iluminação não é completo. Não é. Então, é necessário que o design de interiores, que o arquiteto entenda sobre iluminação e consiga aplicar essas técnicas no projeto. No nosso curso a gente ensina, né, a Ana também é professora do Centro Europeu, ensinamos toda a parte técnica sobre iluminação. Isso. Mas vamos pensar, Ana, pro público que está assistindo a gente, que está ouvindo a gente, por onde começar um projeto de interiores? Eu começo projetando loucamente assim ou tem um passo a passo? Não, vamos lá, vou dar uma dica de como que é meu dia a dia, tá? Ali quando eu recebo um projeto. Então eu recebi um projeto, geralmente a planta baixa de layout. Planta baixa de layout. Às vezes a pessoa leva o projeto o elétrico, mas não precisa. Se a gente sabe que ali tem um gesso, um forro, que tem alguns pontos ali escondidos nesse forro, a gente consegue fazer em cima do layout somente. Então a gente não precisa. A gente tem que saber onde tem um interruptor, um paralelo, alguma coisa assim, mas assim, o projeto em si elétrico pra gente não é tão importante. Ele é importante para depois compatibilizar na obra, mas assim, para fazer ali o projeto, né, em cima do layout, aí vai com a criatividade e o que o profissional quer. Né? Então eu quero uma luz suave, eu quero uma luz mais forte, não quero luz. Porque isso tem muito a ver com o gosto do cliente, não é? Exatamente. E também a questão financeira do cliente. Né? Isso, aliás, é uma coisa que a gente tem que sempre levar muito em consideração. Né? Geralmente, infelizmente, o projeto de iluminação é o último. É junto da cortina, é junto com a almofada, eles deixam pro final. O cliente já não aguenta mais gostar de junto. Então, a gente tem que ser bem realista. Então a gente tem que usar muito da criatividade, do bom gosto e principalmente do budget que o cliente tem. Então não posso, a gente, né? E aí entra o nosso papel de ajudar a especificar isso. Como que eu posso gastar menos e fazer um negócio legal? Né? Deixa eu te ajudar. Me diz o que você está pensando. Então vamos ali juntos. Deixa eu te ajudar aqui, ó. O cliente não quer gastar dinheiro, mas ele quer uma boa solução. Uma boa solução. Então, aí vai do nosso conhecimento, do nosso dia a dia e de adaptar ali o projeto em relação a isso. Claro que quando chega na loja um profissional que já tem uma base de iluminação, é muito mais fácil. É mais fácil ele explicar para mim o que ele quer. Então, por isso que é importante ter noção, porque senão ele vai chegar falando, não sei. E não sei, é uma infinita possibilidade, porque assim como na área de design de interiores e arquitetura, soluções criativas, você pode... Sim. Enfim, não existe uma única solução, existem N soluções. Sim. E é difícil quando o profissional não dá um direcionamento. Isso, então por isso que ele tem que saber o que ele quer como efeito luminoso ali. Se vai funcionar ou não, aí cabe da gente, que como eu chamo, o especificador, orientar qual que é a melhor solução ali. Mas eu acho importantíssimo que ele já chegue com uma ideia, né, que ele ele já vem com o prato pronto. Aí a gente só vai botando os temperinhos e os molhinhos, né? A gente vai ajudando. Mas para ele chegar com o prato pronto, ele tem que entender um pouco de iluminação. Sim. O básico. E os lojistas ajudam muito, né? Eu conheço a Ana já há alguns anos, Sim. quanto
você me ajudou no início de carreira a entender qual era a melhor lâmpada para o efeito que eu queria dar. Então, como a Ana estava explicando, eu chegava com o meu projeto, né, na loja da Ana, com uma planta baixa, com layout dos móveis colocados, e falava: Ana, aqui eu pensei num efeito mais... uma luz mais difusa, né, mais espalhada, às vezes até com uma pastinha de fotos para dizer qual é o efeito que eu queria em cada ponto do apartamento, com uma referência visual. Sim. E a Ana, com toda a sua especialização e conhecimento sobre iluminação, não, aqui dá pra gente colocar uma fita de LED com potência de tanto, aqui vamos colocar uma placa de LED porque é uma área secundária e é um custo, gasta menos. Aqui é o hall de entrada, aqui é o filé mignon do projeto, então vamos investir mais. Isso. E é assim que se constrói? É assim que se constrói mesmo. Por isso que é importante já chegar com uma ideia, né? E também tem uma outra coisa. Hoje, quando você vai mostrar o projeto para o cliente, geralmente feito 3D, né, ou sei lá, eu não vejo mais projeto feito à mão, mas tem bastante, tem o 3D ali que usa nos programas e tudo mais, que eu não sei mexer, mas e ali você tem que ter um pouquinho já de noção também do que você quer de iluminação, bem como você falou, uma luz mais geral, uma luz mais indireta, uma luz mais direta, eu quero destacar este móvel. Aí quando isso chega pra gente lá na loja, a gente vai orientando, esse aqui, bem como você falou, põe uma fita. Essa fita aqui, se você colocar desse jeito, ela vai marcar a parede. Se você colocar do outro jeito, ela vai ser mais suave. Um closet, por exemplo. Eu quero uma luz bem boa no meu closet. Se você não sabe qual luz usar, ou se você usa a luz errada, a roupa que é marrom, ela vai ficar preta, ela vai ficar azul escuro. Então você tem que saber bem certinho ali a temperatura de cor que você vai usar, o tipo de luminária, ela se adapta ao meu teto, ela não se adapta, a porta do armário vai abrir, vai pegar a luminária. Então são muitos detalhes e muitas dicas que a gente dá. Uma coisa que eu acho importante também é envolver, antes de envolver o cliente, né, tentar entender através de um briefing, uma conversa com o cliente, quais são as atividades que ele vai exercer naqueles espaços, porque se ele fala: olha, eu tenho um quartinho que é para criança que eu estou amamentando, a gente vai pensar numa iluminação que possa ser bem suave para usar durante a noite. Isso. Se tem um home office no apartamento, na casa, que tipo de atividade que a pessoa exerce ali? Que horário ele usa, né? Cozinha, se quer até tem muito de gostos pessoais do cliente, você não acha, Ana? Tem gente que gosta de mais luz, tem gente que gosta de menos luz? Tem, e uma coisa é bem engraçada quando acontece assim. Primeiro, quem vai na loja é o arquiteto, o designer, o engenheiro, ele vai com o projeto, leva lá. E eu pensei nisso, vamos lá, vamos conversar, a gente faz todo o projeto, beleza. Aí numa segunda etapa, ele leva o cliente. Geralmente ali, nessa brincadeira, 40% do que a gente previu antes vai mudar. Porque aí ele chega ali e a gente conversa, aí ele vai explicando, né? Por mais que a gente pegue o que o cliente quer, sempre tem alguma coisa que está por trás. Subentendido do cliente. Porque aí eu tenho, por exemplo, na loja eu tenho um laboratório. Então eu mostro a luz acesa. Mas eu tava achando que luz branca não era assim, era mais branca. Ou seja, então ele quer uma luz um pouquinho mais amarela. Então ali ele vê, ele sente. Então, é importante levar o cliente no local. Muito importante, é muito importante. Não adianta só fazer um projeto junto ali, nós duas, tá lindo, maravilhoso, tá aqui o orçamento, cliente e fecha. Seria a melhor coisa do mundo, né? Que ele confiasse em você, assim, mas ele precisa falar o que ele precisa. A gente é psicólogo. Com certeza. A gente é psicólogo, né? E por mais que a gente projete, pessoal, tem hoje em dia, como a Ana estava falando, a maquete eletrônica, o 3D e até os efeitos de renderização, que são aquelas imagens fotorrealistas
que tentam reproduzir os efeitos luminotécnicos que você coloca em projeto. Apesar dela ser fotorrealista, ela nunca vai ser tão realista quanto o cliente indo até a loja e vendo ao vivo. Então, gosto de ressaltar também que dentro dos meus projetos, o quão importante foi levar os meus clientes em uma loja e mostrar o que é uma lâmpada de 2.700K, o que é uma de 3.000, o que é uma de 4.000, o que é uma de 6, o que é uma de 6.500. Não, 6.500 não. Não, é proibido. Mais proibido, né? É proibido. Mas é importante porque até quando projetamos para um casal, para uma família, vão ter gostos diferentes. Sim, né? Nossa, às vezes um gosta de luz mais quente, o outro gosta de luz mais frio. E sendo uma casa, um ambiente comum, tem que haver um consenso. Muito. Assim, é muito engraçado. Assim, claro, eu não vou citar nomes, que não posso. Mas tem muito cliente que briga ali. Sim. Mas eu quero isso. Não, mas eu não quero. Aí vai da gente ali, meu Deus, o que eu faço? Então, já que o cliente quer muita luz no quarto, o marido, a esposa não quer nada de luz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse espaço e vou criar cenários. Então eu vou criar um cenário para o cliente, para o marido que quer muita luz, e aí eu vou criar um cenário para a esposa que quer uma luz mais suave. Mas eu sempre tento convencer, assim, eu sempre tento, junto com o profissional, né, com que está ali especificando o projeto, eu sempre tento ali me alinhar com ele, olha, vamos tentar achar a melhor solução que os dois fiquem felizes, porque o bicho pega às vezes. É isso que é bacana da iluminação. Hoje, como a Ana comentou, há anos atrás tinha uma tecnologia de iluminação que eram lâmpadas halógenas, aquelas lâmpadas bulbo com filamento dentro, e hoje em dia é tudo LED. E tem vantagens de usar LED e poder criar esses cenários, como a Ana estava falando. Então, o que são esses cenários? A gente pode dimerizar as lâmpadas. Isso, que é o controle da intensidade da luz, né? Deixar mais fraquinho ou mais forte. E é simples, é uma lâmpada diferente. E um pouquinho mais cara. Um pouquinho mais cara, infelizmente. E uma tecla que a gente daí orienta. Que seja um pulsador, se vai ter um perfil de LED, ou seja aquele botãozinho que você gira super baratinho, R$50 numa loja de material de construção. Aí também não dá, por exemplo, para você botar um perfil de LED. Perfil de LED é uma canaleta que vem uma fita de LED dentro e uma lente de acrílico leitosa em cima. Isso é o perfil de LED. Então você cria muita coisa com ele. Você pode parede, teto, chão, parede, dar a volta em toda a sala. Criatividade vai no móvel, vai no gesso, vai na laje. E então você inventa. Mas se você colocar um dimmer daquele de bolinha, de girar, ele não vai funcionar tão bem. Então também tem isso, né? Tem essa parte super técnica e de todas essas lâmpadas que agora a gente usa em tudo. Quando eu comecei a trabalhar com iluminação era a dicróica, com vários graus de abertura. Aí tinha a dicróica Titã, que era uma super dicróica. Você fazia o projeto brincando com os graus. Quando os LEDs começaram a chegar, tipo dicróica, a gente só tinha um grau. E hoje, com a tecnologia, a gente tem os LEDs integrados, que são luminárias super fininhas, que você ali já consegue ter essas aberturas. Então, essa tecnologia está cada vez mais... Sim, está evoluindo muito o LED, né? Mas é muito rápido e está ficando mais acessível. Com bem certeza. Mais acessível. E a gente estava comentando, Ana, sobre gostos pessoais. Tem gente que gosta mais da luz fria, se sente melhor em luz fria. Tem gente que gosta mais da luz mais amarelinha, mais quente. O Centro Europeu tem cursos online, então a gente tem alunos aí por todo o Brasil e até alunos do exterior. E uma aluna minha do Norte e Nordeste comentou que lá eles gostam de luz fria, uma luz branca, porque parece que dá a sensação do ambiente estar mais frio. Exatamente. E é diferente da gente aqui, né? Sim. Mas é uma sensação que a gente tem. Muita gente fala também tem a ver com o consumo de energia, a quantidade de lumens, que é quanto a luminária está emitindo. Tem uma diferença pouca, mas a gente repara isso. Eu reparo em profissões, médico, por exemplo. Médico, gente que trabalha em laboratório, eles querem luz
mais amarela possível em casa. Porque eles estão o dia inteiro num ambiente hospital, que precisa ter essa luz mais branca, porque a gente precisa de uma iluminação, como essa luz que está na gente aqui. Ela é a luz do dia, que a gente chama. É a luz que está ali fora. Se a gente sair, ela vai estar... É a luz num dia, meio-dia, num dia até nublado. 4.000K? 4.000K. Essa é a luz do dia mesmo. É a luz que tem ali no... Na área externa. Na área externa. E ele está ali naquele dia inteiro, naquela frequência. Aí ele chega em casa, ele quer o quê? Ele quer desligar, né? Ele quer acalmar, ele quer abaixar um pouco a ansiedade. Porque a luz fria traz mais energia pra gente? Ela acorda mais? A gente sente isso, Aí no final do dia vai abaixando né, a iluminação natural, obviamente, aí vai ficando mais escurinha, a pessoa vai ficando mais... na hora de descansar, na hora de isso tem a ver com algo que a gente chama de ciclo circadiano? Sim, senhora. O que é isso? É isso aí, o acordar, né, aquela luz mais calma, aí vai acordando, vai chegando ao ápice, onde a iluminação, você está mais no meio-dia. No meio-dia, na correria, e aí você vai acalmando, abaixando, até chegar num... Eu agora imagino essas pessoas que moram, sei lá, na Escandinávia, que ficam 6 meses com luz e sei lá quantos meses no escuro. Pense para essas pessoas o quanto seria importante ambientes internos com uma iluminação mais adequada. Exatamente. Tem estudos que comprovam, pessoal, que mais de 80% das nossas vidas a gente passa em ambientes internos. Com iluminação artificial. Então, a importância de ambientes bem projetados, sim, com iluminação adequada para cada tipo de atividade. Exatamente. Então, por isso que, inclusive, nesses lugares, tem muita gente em depressão, porque não tem essa troca da iluminação, porque está ali 24 horas naquela iluminação básica. Então, mas isso é bem legal. Eu gosto muito de trabalhar com temperatura de cor. Tem lojas assim que usam disso para atrair mais o cliente, ou restaurante, né? Quando você vai num restaurante caro, super chique, você vê que a iluminação é bem baixinha. Porque é mais confortável. Aí tem a ver também com a música. Mais intimista. Às vezes você não quer que as pessoas vejam que você tá ali. Então aquela luz mais suave. Por que uma rede de fast food, um McDonald's, tem aquela luz vibrante? Porque ele quer que você coma e vá embora, né? Sim, um ambiente que traz mais energia e precisa de um giro mais rápido. Sim, comeu esse sanduíche, agora vai lá pegar o sorvete e vai embora porque tem mais gente chegando. Num restaurante assim, não, quer que fique mais tempo, peça outro vinho, pede a sobremesa. Então tem tudo a ver com a nossa, com o nosso, como que eu posso falar? Esqueci o nome agora. Com o ritmo interno. Com o nosso ritmo, com o nosso biorritmo, sei lá, alguma coisa assim. Então tem muito a ver. Mas existem ambientes residenciais, é muito do gosto do cliente. Então ele gosta de uma luz mais branca, tudo bem, na casa dele vai ter uma luz mais branca. Ele gosta de uma luz mais amarelinha, ele vai ter uma luz mais amarelinha. Mas quando se trata de ambientes públicos, isso muda, porque precisamos atender a uma população maior. Mais geral. Vamos dar alguns exemplos. Você falou de hospital, ou clínica odontológica. Você precisa de uma luz mais forte. Escola, você precisa de uma luz mais forte. Então, e se a gente reparar bem, quando a gente faz o projeto de escola, nas salas de aula a gente tem uma luz bem branca, mais 4.000 ou até 6.000K. E se você olhar na área comum, geralmente eles têm uma luz mais aconchegante, mais gostosinha. Porque acho que pra dar, calma, pra balancear, pra dar aquela, calma aí que aqui agora é pra você ficar tranquilo, não é pra você ir correndo. Sim. Relaxa. Quando você entrar na aula, parece que desperta.
A luz ela traz muitos sentimentos, né? E ambientes, só para fechar a questão dos ambientes públicos, que a gente chama que atendem mais pessoas, esses ambientes precisam seguir normas. Então não é somente do feeling do profissional que está especificando a iluminação. Existem normas a ser seguidas, né? Numa superfície de trabalho você tem que ter 400 lux, algo mesmo. Assim, né? Aí a gente, inclusive, isso é uma questão até muito séria em relação ao Ministério do Trabalho. Eles fazem visitas periódicas em locais. Com luxímetro, que é um aparelho que mede a intensidade da luz. Para ver se ali está legal ou não. E se não tiver, a empresa às vezes é autuada para você resolver esse problema e aí conseguir não pagar multa e tudo mais, mas tem isso para questão de saúde do colaborador da empresa. Para que ele exerça bem aquela função naquele espaço. Tem isso. Isso programas calculam, pessoal, essa intensidade da luz, esses lux, né? Aqui no Centro Europeu a gente tem um curso de Light Design, em que a gente ensina a mexer em programas e softwares que deixa do achismo, né? Deixa do feeling do profissional e passa a ser algo calculado para atender bem certinho essas especificações de cada espaço. E para você conseguir usar esse tipo de software que existe, é importante você saber alguns conceitos básicos de iluminação, que o curso também ensina, porque não adianta você colocar ali na tabelinha. Quando eu aprendi, era no cálculo, era um inferno, era muito difícil. Aí hoje tem o Dialux, que é muito bom, só que para você colocar ali dentro, você tem que aprender mais, ter uma ideia do que é um lux, o que é um lumen, o que precisa para aquele ambiente. Conceitos da iluminação. Isso. Não precisa, não é nada, não precisa aprender de onde que veio aquele cálculo, mas assim, saber o conceito básico e aplicar no que você precisa. E a gente tem as normas, né, da BNT, que são normas, são livros que na internet você baixa e ali está falando. Numa sala de aula eu preciso de 500 lux. Então ali você já tem um norte para onde que você vai buscar ali a quantidade. Luz colocar naquele, qual é a intensidade de luz a ser colocada naquele espaço. Isso. Só que isso é mais em questão comercial, numa empresa, num shopping, num restaurante, numa loja não, acho que loja é muito a ver com o público que você quer. O conceito a ser seguido do espaço. Isso, e com o conceito. Mas em residência é gosto pessoal. Gosto pessoal, não adianta, não tem. Você que faz bastante projeto comercial, sabe, né, e faz também residencial, essa é a diferença. É a diferença, com certeza, né? Atender um público-alvo no comercial é diferente de um gosto pessoal do cliente num projeto residencial. Eu só não sei o que é mais fácil. Depende, para cada profissional tem gente que gosta mais de uma área, mais de outra, mais né? Residencial. Não sei. Ana, o que você diria sobre algumas dicas para um bom projeto de iluminação? Primeiro é entender. Um bom projeto de iluminação ele tem que aliar a função, a forma, né, e a necessidade que o cliente tem. Então tem que estar bem dimensionado, tá? Você não precisa um bom projeto de iluminação, você não precisa colocar pontinhos em todas as paredes. Polvilhar o projeto. Não precisa pegar a peneira e botar um monte, parecendo um queijo suíço sobre o teto. Não precisa. Um bom projeto de iluminação, você tem que saber o que vai naquela parede, o que vai nesse lugar. E ao mesmo tempo, que é o mais difícil, que é aí que entra o desafio, é fazer com que tudo isso seja dinâmico, ou seja, daqui a 10 anos, no quarto que eu projetei para meu filho, que acabou de nascer, que tem uma luminária linda e 66 mil pontos, só que daqui a 10 anos, será que aquilo vai ser funcional? Tem muita gente que mora 10 anos numa casa ou mais, a maioria, né, hoje em dia. Então você tem que ainda pensar que tem que ser uma coisa dinâmica, que daqui a 10 anos ainda funcione, claro, né, que troque uma lâmpada, alguma coisa assim, mas que seja um equipamento que aceite uma manutenção
Isso tem muito, isso é muito, eu sou muito prática, então eu vejo isso. E um espaço que, se eu mudar o layout, eu também não vou destruir aquele projeto que você fez. Então isso é um bom projeto de iluminação, é esse projeto que é pensado nisso. Então eu sempre, quando faço uma sala, um corredor, uma cozinha integrada, eu tento sempre demarcar a circulação, que eu sei que ali não vai ter como mudar. Então a gente tenta demarcar a sala com uma iluminação, um spot, um plafond, né, que são essas luminárias de sobrepor, que ali, se um dia o sofá for para cá ou para cá ou para cá, ainda está funcionando. Então um bom projeto de iluminação para mim é isso, é a função, a forma, o conceito, né? O conceito diz muito, porque se o ambiente ele é mais high-tech, né, se é um ambiente mais minimalista, vai exigir efeitos de iluminação que se alinhem com aquele conceito do projeto, né? Vamos colocar um cenário aqui de um projeto minimalista. Não vou olhar para o teto daquela sala minimalista e ver, como a Ana falou, um queijo suíço. Não existe. Não tem como. Mas hoje, para uma pessoa que hoje foi uma cliente lá na loja, ela queria um apartamento bem clean. Então a gente usou uns sistemas de iluminação novos que tem, que você encaixa, você vai encaixando luminárias. Um trilho? É um trilho embutido no forro de drywall ou gesso, ou até de madeira, e você vai encaixando os módulos. Como se fosse um Lego? Como se fosse um Lego. E eles são eletromagnéticos, então é bem tranquilo. Você vai encaixando esses módulos. Então você vai alterando a função desse espaço. Então na cozinha eu vou precisar de mais luz aqui, eu coloco um módulo difuso que espalha mais a luz. Aí aqui eu tenho uma bancadinha, eu coloco um módulo concentrado para fazer uma luz mais mais charmosa. Aqui vai ter um quadro, eu consigo colocar um spot que seja direcionado, ele vai jogar para essa parede. Então, isso é um projeto, é um perfil que, se você colocar numa cozinha, você não precisa encher de ponto, fica bem minimalista. Então, você coloca só 2 pontinhos em cima da mesa de centro. Trabalhei com um cortineiro iluminado, que eu adoro, que faz uma luz bem gostosa para ver televisão. Então, ficou uma coisa mais minimalista. Mas aí também tem aquele cliente que quer um lustre de cristal, que quer um plafond enorme de cristal no meio da sala e mais 56 pontinhos. Aí já não é nada minimalista, mas você orienta. É um estilo É um diferente. estilo. Então tem pra tudo. Né? Tem pra tudo. Da mesma forma que trilho, em geral, agora você falou sobre essa tecnologia nova que é um trilho eletrificado, Isso. você consegue acoplar sensacional. outros tipos de iluminação, mas em geral o que as pessoas mais conhecem é aquele trilho eletrificado Que você que também antigamente também encaixa, né? Os spots que antigamente tinha só preto e branco, mas acho que agora tem até outras nuances, né? Cinza, dourado. Cinza, dourado, bronze. Bronze. Até rosa. Ainda me remete muito ao estilo um pouco mais despojado, mais industrial. Isso. Então, se eu tenho um ambiente todo clássico, bem provavelmente Você que não um trilho coloque. não Não vai dá. ficar bom. A não ser que você coloque o trilho no closet, que seja um lugar fechado e que não tenha integração com outro espaço da casa. Aí ok. Mas apesar que hoje, você sabe que tem a gente faz muita casa, eu faço mais projeto minimalista, mais moderno. É mais o meu estilo. É mais difícil fazer projeto mais clássico. Agora, os projetos clássicos, o profissional em geral, ele usa muito do teto para inventar moda. Verdade, sancas. Sanca, aquela sanca que você joga uma luzinha indireta. Geralmente eles fazem aquelas sancas com trabalho. Molduras. Moldurinha, isso. Apesar que hoje, quanto mais reta, mesmo numa sala extremamente clássica, a moldura reta com essa sanca em volta já dá um ar mais refinado, sofisticado, e fica bacana, não fica uma coisa que daqui a alguns anos vai sair de moda e que vai ficar meio obsoleto, assim, aquele bando de curvinha no teto. Mas tem gente que gosta, a gente tem que respeitar. Sim. E a gente orienta. Né? E muito do gosto do cliente, né? Muito como a gente é. falou.
gosto do cliente, o orçamento que o cliente tem disponível para iluminação, se está adequado com o conceito do projeto como um todo. Eu vejo muito que o profissional de interiores, ele tem que orientar. Mas, querendo ou não, no final de tudo, quem vai morar naquele espaço é o cliente. Ele tem que se sentir confortável. Eu acho ruim quando o profissional de interiores acaba forçando muito a barra para ter um certo tipo de conceito que não é o que agrada o cliente, porque o cliente vai entrar todo dia e falar, puxa, não devia ter colocado esse luz de cristal, não devia ter colocado esse perfil de LED que não tem nada a ver comigo, porque a gente pode falar pro cliente, não, mas perfil de LED é uma tendência, porque mas ele não quer. Eu já tive cliente que não, apesar de saber que é muito moderno não gosta do perfil de LED, não tem a ver com o estilo dele. Ou não acha prático, ou não acha bonito, e tem que respeitar, né? Não tem que colocar a sua, a não ser que seja um problema técnico, né? Que tem só laje, por exemplo, a casa da pessoa só tem laje, ele não gosta de... Não é possível colocar um forro? Não é possível colocar um forro, pé direito é baixo. Então só tem um pontinho central. Como que você vai iluminar uma sala, às vezes, apartamento antigo? Acontece muito. E geralmente pessoas idosas que moram nesses apartamentos, como que você vai botar uma baita sala, só um pontinho? Então você tem que ali usar da sua, né? Nesse caso, cliente, aqui a gente vai precisar fazer alguma coisa, né? A gente vai precisar ou botar um trilho, ou botar um plafond assim, ou assado. Mas sempre tentando fazer com que a pessoa fique feliz. Claro. Senão eu brinco que o meu karma aumenta, né? Vai aumentando o meu karma nesse mundo de... Eu odeio vender luminária ruim, porque eu falo, vai aumentar meu karma, ele vai me xingar toda vez. Isso, puxando esse gancho, é importante, porque tudo na área de interiores, se a gente vai orçar com um fornecedor A, B, C, se não for o mesmo produto, vai haver diferença de orçamento. Muito. Então, a gente, profissional de interiores, é importante a gente saber tecnicamente avaliar um orçamento, como a gente ensina no nosso curso, né? Você orçou 3 marcenarias, 3 projetos com 3 marceneiros diferentes, mas não sabe que ferragem que foi usada, não sabe se é o mesmo MDF, quais são os acabamentos que vão ter dentro, os orçamentos nunca vão estar equalizados e parelhos. Iluminação é a mesma coisa. Não basta a gente dizer, aqui é uma placa de LED, tudo bem? Qual a marca, qual a intensidade de luz, qual é a garantia, porque senão você não vai estar orçando a mesma coisa. Tem que orçar banana com banana, maçã com maçã. É igual assim, chega um orçamento para mim, eu faço orçamento com uma lâmpada com um spot em alumínio. Hoje a maioria dos spots nacionais são feitos em alumínio, e o soquete, né, onde você prende a lâmpada, é cerâmico, com o selinho do Inmetro, bem bonitinho. Aí tem uma opção no mercado que são os spots em ABS, que é um plástico, um termoplástico. A fábrica dá garantia, não amarela. Não amarela, é raro amarelar, a não ser que você coloque ele em área externa, mas o soquete é plástico, não tem o certificado do Inmetro. E com o tempo, eu sei porque no meu prédio tem, e eu fui trocar as lâmpadas do meu prédio, e eu ia tirando e ia quebrando na minha mão. Aí eu falo, bom, então vamos lá, vamos tentar orçar banana, maçã. E se por acaso, né, o cliente às vezes, olha, mas eu não posso gastar, aí eu faço um milagre. Sim, a gente tem que dar opções para o cliente. Eu sou dessa opinião de que o cliente, o spot de ABS é ruim, o de alumínio é bom. No meu ponto de vista, Lorena, eu acho que não. É adequado ao que o cliente quer gastar naquele momento, ele está sabendo que ele está comprando algo não tão bom quanto o de alumínio, maravilha. Se ele sabe, ele tem consciência. Ele tem essa consciência e optou por aquilo. O ruim só é a gente, enquanto profissional da área, apresentar 3 orçamentos, um deu 20, o outro deu 12, o outro deu 8, sem explicar para o cliente por que dessa diferença. Né? Ele tem que saber o que ele está comprando. E a gente é obrigado a saber, com o tempo, aprender essas diferenças técnicas. E a gente na loja também, eu resolvi agora mudar, vendo uma marca de perfil de LED, e aí estava um pouquinho caro, muita gente reclamando e muito orçamento da concorrência. Eu falei, vou procurar um outro. Aí achei uma outra marca. Sim, acho que a semana passada
tiveram 3 clientes que reclamaram que eles estavam queimando alguns pontos. Meu karma aumentou, eu brinco. Não valeu a pena. Não valeu a pena. Eu falo que eu não gosto de trabalhar para ter pós-venda. A gente quer trabalhar para a coisa fluir, né? Com então certeza. eu tento sempre mostrar esse lado, mas não tem como obrigar o cliente a escolher o mais adequado. Então, para né? quem está começando na área e especificando o projeto de iluminação, pessoal, a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo. Daí eu vou passar algumas dicas do que vocês podem fazer, tá? Dica número 1 é sempre ter um profissional como a Ana, um lojista, um fornecedor que você possa ir lá e perguntar essas coisas técnicas e ele te explicar. E cada vez que você vai na loja, eu faço isso com todas as lojas que eu vou. Se você vai lá para orçar o projeto do cliente X, vá lá, orce do cliente X, mas aprenda um pouquinho mais. Isso. Olhou uma coisinha diferente lá, pergunta para, né, nossa, que novidade é essa? Como que funciona aquilo? Cada ida sua numa loja, você aprende um pouquinho mais. Isso. Então é se basear muito em bons fornecedores que te expliquem de uma forma real. Porque existem alguns fornecedores que não vão te falar essas diferenças e vão te apresentar um orçamento mais baixo com o intuito de ganhar aquele orçamento. E só. E depois se vira. Isso não é legal. Não. E outra coisa muito bacana é vocês entrarem dentro dos sites das marcas especializadas, tá? Eu vou pedir para ela dar algumas dicas, mas eu pessoalmente gosto muito de uma marca que se chama Stellatech. Isso. Entra no site da Stellatech e coloca lá uma lâmpada que você tem a curiosidade de saber, né? Dicróica. Você já vai ver que tem dicróicas de diferentes aberturas de angulação. E lá você vai ver a diferença de uma lâmpada que tem vou pedir para você explicar, que tem um IRC alto, uma outra que tem um IRC mais baixo. Qual que é a diferença? Isso vai mudar o valor do teu projeto. E se você não coloca na sua legenda de projeto bem certinho tudo isso, você nunca vai conseguir um orçamento equalizado. Sim. Hoje, quando você vai especificar uma lâmpada, você vai descobrir tudo isso no site da Stellatech, no site da Save Energy, na Interlight. Então, você vai ver lá, a lâmpada tem 6 watts, ou seja, ela consome 6 watts. Ela tem 500 lumens, então ela tem um fluxo luminoso de 500 lumens. Isso tudo vocês vão aprender no curso do Centro Europeu. O IRC, que é o Índice de Reprodução de Cor, que hoje varia de 80, que é um índice ruim, para 95, que é um índice excelente. Não existe 100% com os LEDs, infelizmente. Você vai saber a temperatura de cor, que é 2.700 a mais amarela, até 6.000 e pouco, a mais branca, que é quase azul. Que mais que a gente vai saber? O ângulo de abertura, 40 graus, 36, aí vai estar tudo ali especificadinho. E quando for fazer o projeto, na legenda, já especificar ali, ó, aqui a lâmpada com X graus, aqui com tantos watts. E aí vai aprender no curso, vai aprender com o especificador e vai aprender nos sites, da Stella, por exemplo. Além deles fazer a Interlight, que é uma marca que eu adoro, eles fazem muito, como que é, webinar. Então é legal, ali se aprende muita coisa. E muito ligado para algumas áreas. Então vai ter o do restaurante, o da casa. Então vale a pena, sim. Quais são as tendências, as principais tendências, as mais recentes aí na área de iluminação? Então a gente tem sempre feiras, tanto aqui no Brasil, em São Paulo. Em São Paulo tem a Expolux, que geralmente é no meio do ano. Tem o LED Forum, que também é mais ou menos no meio do ano, que eles falam muito sobre uma parte mais técnica. A Expolux é mais tipo comercial, assim. Mostra novidade e tudo mais. E tem as internacionais, que são sempre as mais importantes. Então, esse ano é ano de Eurolute, que fica junto com o Salão de Milão, que vai ser em abril. E lá eles lançam as tendências. Tem as grandes marcas, Foscarini, Floss, e tem as marcas chinesas que vão lá para também ganhar mercado. Ganhar mercado, exatamente. E tem toda a tendência que chega no Brasil daqui uns 2 anos, 3, assim. Então, tendência
vou contar para você depois. A gente pode fazer um podcast só das tendências depois. Podemos. Mas, assim, hoje, o que a gente tem muito? É material natural. Muita madeira, muita palha, muita corda. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito. Muita palha, daquelas palhas mais antigas, misturado com madeira, com vidro. E muito LED integrado. Então, pendente que minimalista, tem minimalista, fininho, com LEDzinho integrado. Então, tem muito disso. E tem uma coisa que eu tenho notado bastante, que é, por exemplo, a iluminação funcional. Então, cabeceira de cama com iluminação já pronta. Sabe, essas coisas mais funcionais. Embutidas, assim, meio agregadas? Já montada, já com iluminação geral. Isso é uma tendência que a gente estava pesquisando também sobre as tendências gerais na área de interiores. E como você falou, o Salão de Milão, que é uma feira a mais importante aí da área de interiores, arquitetura, design, decoração do mundo, e acontece integrada com a Eurolook. Um ano sim, um ano não, acho que é a cada 2 anos, não lembro. Isso agora. dita muita tendência. E uma tendência do último Salão de Milão foi exatamente isso, a volta ao natural, a volta ao artesanal. E é gostoso quando você vê que tudo conversa, como você falou, a palha nos pendentes, né, materiais mais naturais, fibras mais naturais. Muito. Nos móveis, em tudo. E daí você vê isso, eu acho que a última vez que teve foi ano retrasado era a pandemia, mas teve uma marca de móvel que também super natural, aí logo na sequência chegou aqui toda essa parte de iluminação natural também. Isso. Tem uma marca que a gente gosta muito, né, Ana, de luminárias de madeira. A Accord. Accord. É uma marca que eu adoro. É aqui do interior do Paraná, fica em 2 vizinhos. Eles sempre estão na feira, eles têm um monte de... eu não sei se eles vão estar esse ano, mas eles têm uma equipe de design sensacionais. E a madeira é linda, e a madeira é madeira natural, é bacanésima, assim. Tem uma outra que eu descobri, sim, eu já conhecia, mas não dava tanta atenção, que chama Madelustres. E ele tem também peças lindas de madeira, uma coisa mais rústica, mas um rústico chique, assim, uma coisa fina. Tem um lado também meio estranho, mas é um rústico bacana, bem bacana. Vamos falar um pouquinho sobre coisas que a gente acha que não ficam tão legais no projeto, algumas coisas que o design tem que se atentar ao projetar, iluminação. Por exemplo, televisão. Evitar, né, são dicas, vamos usar como dicas. Evitar de colocar um ponto de iluminação direta na frente da televisão. Né? Ela vai brigar com a tela ali, com a imagem. Quando a gente vai fazer perfil de LED, dá preferência para pedir que esse perfil que vai ser fixado no teto ou até parede, pedir que o fornecedor já mande cortadinho, 45 graus, para fazer a junção no teto, para ficar bacaninha. Outra coisa importante, sempre achar um lugar para colocar as fontes. O que são as fontes? As fontes são dispositivos que ligam as fitas de LED. E geralmente a gente usa a fita de LED aonde? Em sanca. Sanca, o que é sanca? A gente faz um detalhe no gesso, que a gente faz uma bandeja e que a gente joga a iluminação ali dentro. Como se fosse um Lzinho. Como se fosse um Lzinho. Então você não vê essa fita de LED, então você não vê, você só vê aquele efeito bonito de iluminação indireta. Só que para fazer essa fita funcionar, e uma fita de boa qualidade, ela precisa de uma fonte. Então você tem que achar ali, uma fonte é um driver, é um transformador. E você precisa achar um lugar para esconder ali dentro, não ficar aparecendo. Então tem que ter esses cuidados básicos, assim, que são mais de execução, né? Sim. Então isso realmente faz. Uma dúvida que acontece muito é a posição dos spots, quanto afastar da parede. Eu sei que não tem uma regra, né? Mas tem uma quando a gente usa um spot para iluminar um quadro, dependendo às vezes do pé direito e tudo mais, mas vamos num padrão. Eu gosto de afastar 25, 20 centímetros da parede, 30. Numa bancada de pia, de banheiro, eu gosto de centralizar no meio da pia.
e dividir aquela bancada em espaços, caso a gente use. Então eu tenho uma bancada de 1,20, eu divido, para colocar 2 spots, eu divido 1,20 em 3. Essa é a regra. Você põe 3 espaços para você ficar com ela bem alinhadinha. Então é assim que funciona. Pessoal, então a iluminação é um assunto muito vasto. A gente poderia ficar aqui mais uma hora conversando facilmente. É um assunto que eu gosto bastante. A Ana me ajuda muito. Bom, a Ana... Sou apaixonada. Sem sombra de dúvidas. Vive a iluminação, respira a iluminação. Mas é só uma pontinha, né, do que é o universo da iluminação para vocês entenderem. A gente vai fazer mais episódios sobre iluminação, falar um pouquinho mais a fundo, porque realmente o tema ele é muito extenso. Eu agradeço, pessoal, a atenção e é isso. Obrigada. Pessoal, então dicas, como absorver mais sobre esse mundo da iluminação. Eu vou dar uma dica minha, tá? Que sempre é você ir nos lugares com um olhar atento. Então, vai lá no restaurante, vai curtir a comida, mas não fica só ali curtindo a comida. Dá uma olhadinha também no teto, né? Percebe quantos spots foram colocados, tenta desvendar qual que é aquela iluminação, qual que é aquele tipo de lâmpada que foi colocado ali. Vai numa loja, a mesma coisa. Então, iluminação, a gente vive iluminação. Para aprender, é muito repertório pessoal. Lógico, gosto pessoal, gosto do cliente, tudo que a gente já falou, mas é muito sobre observação, tá? Essa é a minha dica. Ana, e a sua dica? A minha dica, sites em geral, que você viaja olhando ali o site. Então tem alguns sites que eu vou falar e depois a gente passa para eles, que é o Contemporist. Esse site é sensacional, ele tem várias opções de lugares que você vai entrando, luminárias. E tem algumas marcas que eu acho bem interessantes, que eles pensam muito bem. Uma chama Iluminar. Cristiana Bertolucci tem umas coisas ótimas. A Interlight, a Stella. Agora, um projeto, a gente estava conversando, né? Tem um projeto que eu adoro, mas é uma pena para quem não é de Curitiba. Eu adoro o projeto de iluminação do Museu Oscar Niemeyer. Olha... para mim é um projeto perfeito, porque ele tem aquele vão enorme, ele ilumina os pilares, que são coloridos, e a parte interna, onde tem um molho, aí vale a pena, acho que o pessoal entrar no mon.org, eu não sei qual que é, mas é mon, eles vão já anotar ali, e dar uma olhada. Se consegue ver no site, mas quando estiver em Curitiba, ou se for de Curitiba, repara na iluminação no teto, onde é o olho. É uma iluminação super suave, com umas grelhas, que faz a iluminação mais gostosa do mundo. E daí eles focam nas obras de arte. Então, assim, é muito bem feito. É muito bem feito. Eu acho sensacional, assim. Para mim E iluminação de escultura, de prédios esculturais, de prédios esculturais, prédios mais antigos também, eles geralmente eles dão uma caprichada. Sempre tem aquela iluminação que destaca a sombra e a luz, é a mais bonita, né? É isso. E frequentar sites, restaurantes. Viver iluminação, né? Olhar pro teto. A principal dica acho que é essa, pessoal. Olhar pro chão olhar pro teto. Pro chão também tem muita, como disse o nosso amigo, Amsterdã, que tem iluminação externa, nos pisos, em blocos, teto, olha para baixo. Respira a iluminação, que é bem legal. Ficou poético isso. Ficou poético. E com essa frase poética nós fechamos aqui o nosso podcast. Obrigada, Ana, pela participação. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Centro Europeu. Obrigada aos meninos. Muito bem! Pessoal, não deixem de assistir nosso próximo episódio. A gente vai fazer mais episódios sobre iluminação e outros tantos assuntos aí da área de interiores. Obrigada!